ficou logo. Olha, antes de mais nada é preciso distinguir o que é mudança do que é inovação. São dois conceitos e práticas completamente diferentes. A Escola da Ponte foi a primeira escola no mundo que logrou fazer a transição entre o paradigma da instrução e o paradigma da aprendizagem. Deixou de estar o centro no professor para passar a estar no aluno. Isso foi uma mudança, porque não foi uma inovação. A inovação já vinha do princípio do século XX. Montessori, Claparède, de Crowley, Freinet, Steiner, Waldorf, John Dewey, Kilpatrick, todos eles inovaram teoricamente. Ou seja, a escola nova, não é? Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, toda essa gente. Então foi uma mudança, que naquela altura terá estado próximo da inovação. Porque a inovação, eu fiz um livrinho, eu não vou falar o que está no livro, se quiseres, tu sabes ler, eu mando-te o livro, tu lês, porque eu não falo o que escrevo. Escrevo, tu lês, pronto. Aliás, fico muito espantado quando vou aos congressos e ver pessoas a pôr PowerPoint e a ler o PowerPoint como se fosse analfabeto. E o que está no PowerPoint é o que eles escreveram nos livros. Eu não entendo. Para ler os livros eu leio em casa, não preciso ir a um congresso. Mas sou eu que tenho uma língua viperina e digo coisas horrorosas. Mas é bom que diga. Cá vai. Inovação obedece, isto não está no livro, a 5 critérios. Primeiro critério, ser inédito. Lógico. Ser inédito. Eu hoje vejo na internet, todos os dias eu vejo, um projeto inovador, por exemplo, metodologias ativas em sala de aula. Metodologias ativas em sala de aula é impossível. Em sala de aula é inativa a metodologia, não há metodologias ativas. Curso, com módulo de curso. Bom, vamos falar sério. Tem que ser inédito, novo. Segundo, tem que ser útil. Tem de contribuir para que todos aprendam. Se não for, não vale a pena, não é inovação. Mas antes da inovação tem que haver uma mudança. Aí, o projeto tem que ser replicável. É o terceiro critério. Replicável. Ou seja, não pode ser um projetinho para gáudio de um professor dentro de uma sala de aula, coisas lindinhas, mas depois não leva a nada. Depois, ao ser replicável, que seja sempre em fase instituinte, ou seja, mudança de novo. Se deixar de estar em fase instituinte, se deixar de se avaliar e rever, deixa de ser inovação. E, finalmente, tem que ser sustentável, estar enquadrado na lei e na ciência, ou nas ciências da educação. Estes 5 são requisitos essenciais para ser uma inovação. Então, a Escola da Ponte já não é inovação. Ela existe há 45 anos, é um fóssil, é a melhor escola do meu país, é uma das melhores do mundo, ok? Produz uma educação de excelência com a inclusão social, sem dúvida. Mas parou. Está lá. É um fóssil. Ela congelou o Freinet. Congelou. É como as Waldorf estão a reproduzir uma coisa que o Steiner instituiu numa escola de tabacos há mais de 100 anos. Como é que pode ser? Ou seja, mudança é efetuar a transição inicial de um paradigma da instrução para um paradigma da aprendizagem. Porém, hoje, a inovação não consiste em criar o sujeito de aprendizagem. Se bem que o Humberto Maturana tem toda a razão, hoje nós estamos no 4.0. Nós estamos no tempo do paradigma da comunicação. O centro não é o indivíduo. Isso é uma ideia neoliberal recorrente. O centro é a relação. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. A intersubjetividade. É o vínculo. Onde não há um vínculo, que não seja apenas cognitivo, seja afetivo, amoroso, emocional, ético, estético, espiritual, físico, motor, linguagem do corpo, onde não houver, não há aprendizagem. Todos os princípios lá piagetianos se desfazem se não houver um vínculo. Então esse vínculo é produzido na relação. E a relação é sempre de 1 para 1. Não é 1 para 2, nem 1 para a turma. Onde eu quero chegar? Basta olhar para Paulo Freire e Lauro de Oliveira Lima. Basta olhar para Ramon Flecha. Não para a prática. Que a prática não é nada. A prática é, enfim, biblioteca tutorada, aquelas postas. A questão é que quando eu vejo na internet aula invertida, inovação, não é nada. Aula invertida fez o Freinet em 1921 com os ficheiros autocorretivos. Só que não havia computadores nem eletricidade onde ele estava. Ensino híbrido, é o que está a dar agora, ensino híbrido. É uma porcaria, que não serve para nada. Aquilo é um paliativo do velho modelo. É um paliativo gravíssimo que está a acontecer. Ainda por cima, chamam ensino híbrido uma coisa que devia ser aprendizagem misturada. Em inglês era blended learning. Blended learning é aprendizagem, não é ensino.
adiante. Mas eu gosto muito da Basica, ela mostrou uns livros, até me ofereceu, muito simpática, eu avisei, isto não é nada, mas pronto, dá dinheiro, as pessoas enriquecem à custa da ignorância alheia. Ponto. Então, meu amigo, inovação é um ato que requer passagem pela mudança. E ao efetuar essa mudança, sustentada em ciências da educação e lei, nós questionamos exatamente o modelo que aí está. As escolas que têm aula, turma e tudo mais, estão fora da lei. Eu provo isso. Mas como o Brasil tem mais de 1 milhão de leis, a única lei que se cumpre é a lei da gravidade, então continuamos assim. As escolas não cumprem o projeto político-pedagógico, as secretarias não cumprem a lei de bases e o Brasil não cumpre a Constituição. E andamos nisto. Agora, olha, é muito fácil. As pessoas dizem que é difícil porque nunca fizeram. É facílimo. Fazer o que a Ponte fez não tem nada de novo. É só pegar naquilo que a Ponte fez e contextualizar. No território, na cultura, não vão fazer uma cópia da Ponte, ok? Então é facílimo. O problema é inovar. Não é? Mas agora posso dizer-vos que a inovação está acontecendo em escola pública. Eu tenho mais de meio século de gestão de escola pública, sou professor há mais de meio século, sempre em escola pública. E em universidade, claro, também pública e tudo mais. O que nós temos de perceber, duas coisas. Na mudança, naquilo que eu chamo a transição da instrução para a aprendizagem, nós temos que pensar numa reelaboração da cultura profissional do professor. Isso consiste em quê? Isto muito claramente. O professor não pode preparar projetos para os alunos. O professor tem que construir projetos com os alunos, a partir de necessidades, desejos, problemas do próprio, através de currículos de subjetividade, comunidade e consciência planetária. Vamos baixar à terra. Segundo, o professor não deve fazer planejamento de aula. Uma aula não serve para nada. É assim que eu sou. E se alguém discordar, faça favor, que eu quero que quem discorde de mim, que é para a gente conversar. Se discorda de mim, deve saber alguma coisa que eu não sei, e eu vou aprender com a pessoa. Portanto, se alguém contestar, faça favor. Vou repetir. Numa aula nada se aprende. Ponto. E agora me contestem. E vou continuar. O que é preciso não é planejar a vida do outro, planejar a aula. É preciso ensinar o outro a planejar a sua vida. É dar-lhe possibilidade de ele saber gerir o tempo, os espaços, os recursos, saber estar com o outro, saber reconhecer-se para reconhecer o outro, fazer um projeto de vida com o outro. Não planejar a vida do outro, mas ensinar o outro a planejar-se. Tão simples. Até senso crítico para não acreditar em fake news, a não ser inadimplente. É isto. A não estar a estudar para a cidadania, mas viver na cidadania. Não se deve planejar a aula, e muito menos dar aula. A aula não serve para nada. Então, em vez de dar aula, construímos com os jovens, os adultos, quem for, até com as grávidas, porque a gente começa a aprender ainda no ventre materno. Então, construímos com os outros roteiros de estudo, de pesquisa, ensinamos a pesquisar, a selecionar, a analisar, a criticar, comparar, avaliar, sintetizar, comunicar a informação, produzir evidências de aprendizagem, partilhar o conhecimento produzido. É isto que é preciso fazer-se. E não estar a dar aula, que ela não serve para nada. Só serve para outra coisa que eu não digo. Bom, então, e não deve aplicar prova também, que prova não prova nada. Prova se tem boa retenção de memória em curto prazo e depois esquecer. Fazer a mesma prova passado um mês e desver o resultado. Então, não se aprende nada na aula, nem a prova o que quer que seja. É preciso perceber-se isto. Mas não basta. Não basta. Não basta que a própria criança, o jovem, o adulto, saiba fazer planejamento. Saiba dizer a que horas vai estar, onde vai, com quem, para aprender o quê. Não basta que se atribua significado ao objeto, que é fundamental, não é? Estou a falar de Vygotsky, estou a falar de Brunner. A aprendizagem tem que ser significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Não é. Em aula não é. A avaliação tem que ser formativa, contínua e sistemática, é o que está na lei. E ela não é. A prova não é formativa, não é contínua, nem sistemática. Acabou. Ou seja, está tudo fora da lei. Mas agora vamos à inovação, ok? Vou em primeira mão, ou primeira boca neste caso, dizer-vos que no Brasil já está a acontecer inovação. Há algo que é útil, aquelas coisas que eu disse há pouco, 5 critérios.
há eu hoje vejo que depois da pandemia passada, há 3 grandes tendências. Uma é para voltar à mesmice, à sala de aula e continuar a fazer a besteira do costume. A segunda é passar tudo para a internet. Há algumas faculdades despediram os professores, compraram robôs. É uma loucura pensar que a inteligência artificial, o Big Brother watching you, que vai comandar tudo em nome não sei de quê. Há uma terceira via, que é aquela em que eu estou envolvidíssimo. E o que é? É que nós temos de perceber que o sistema de ensino já deu o que tinha a dar. É preciso o sistema de aprendizagem. Quando vem o 1.0, há 200 anos, não é? Primeira Revolução Industrial, eu compreendo que naquela altura era a escola que servia os valores, a visão do mundo, os problemas sociais que surgiam, tudo mais, tudo bem. Mas quando surge o computador, o 2.0, na década de 80, o que é que a escola faz? Laboratórios de informática, que hoje é lixo digital. Não contribui para a aprendizagem. Começou a gerar monstrinhos de tela. Okay? Depois vem a internet, 3.0, década de 90. O que é que a escola faz? Ensino à distância. Pô, uma aula à distância é a mesma porcaria que uma aula presencial, não serve para nada. Videoaula, aula presencial. Valha-me Deus, onde é que nós estamos? Em que século é que nós estamos? Quando vem o 4.0 em que nós estamos, o que é que acontece? É aquilo que eu falei. Então, aproveitando o 4.0, lendo um bocadinho do Freire, do Seymour Papert, lendo um bocadinho do Lauro de Oliveira Lima, do Paulo Freire, já disse, do Siemens, do Castells, essa gentinha toda que está por aí, lendo um pouquinho de Edgar Morin, lendo um pouquinho dessas coisas assim, ora bem, a gente vai pegar no Thomas Kuhn, lá pela década de 50, 60, perdão, da crise paradigmática e constrói conceitos e práticas coerentes com o 4.0. Quais são? Vou dar 2 exemplos. Não está nos livros, por isso é que eu vou falar. Também está agora a começar na prática. E vais ver que as turmas piloto vão fazer isso. Porque eu nunca publiquei nenhuma base teórica sem testar a teoria. Estou farto de teoricismo. Fartíssimo. Tu me citas, eu te cito e por aí vai. Não gosto disso, acho isso horroroso. Então, temos o conceito de círculo de aprendizagem presencial ou de vizinhança, proximal. E o círculo de aprendizagem à distância, não é EAD, é AAD. Não, CAD, já estou, deve ser da hora. Já sei que já passa das 10 e eu, velhinho, já não dá para... Mas eu vou continuar. Então, círculo de aprendizagem à distância, ou seja, remota. E os dois se completam. Posso contar uma historinha da pandemia? A criança avança naquilo que tem facilidade e interesse, ou seja, em tudo. Se não a proibirem de perguntar. Quando eu vou junto de uma criança que esteja, por exemplo, do 3º ou 4º ano, eu pergunto, o que é que tu queres saber? Que é a pergunta básica. O que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres ser? A criança sabe o que é que responde. Tio, eu posso dizer o que eu quero saber? Olha, eu apetece-me dar um murro em quem lhe deu aula, porque já o proibiu de perguntar e destruiu a curiosidade. A partir daí... Agora, há o outro lado. Há esses não diretivos ingênuos que dizem que a criança é o centro e só se faz aquilo que a criança quer. Nada disso. A criança não faz o que quer, a criança quer aquilo que faz. É completamente diferente. Cuidado com esses exageros libertários, entre aspas, que levam também ao insucesso. Vamos ter cuidado. E mais, aula haverá sempre. E esta? Estão a ver? Há bocadinho disse o piorio da aula. Aula há sempre. Olha aí o que eu estou a fazer agora. É uma aula. Quando alguém me pergunta, Zé Pacheco, mas como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer currículos de subjetividade? Assim, minha filha, dando aula. Aí não é o que tu sabes fazer. Então eu tenho que valorizar o que tu sabes, que diabo. Vamos partir para a aula? Ela pergunta, mas você dá aula? Eu não, deixei de dar há 50 anos. Mas vai dar aula comigo? Vou. Eu vou para Londrina dar aula convosco. Vos garanto que em 3 meses acabam com a aula. Porque é preciso dar muitas aulas para acabar com a aula, para saber que não deve dar aula. Então eu vou dar aula convosco, lá no chão da escolinha. Tão simples. Então a criança não faz o que quer. E muitas vezes nós temos que ser proativos. Não estamos à espera que ela peça. Muitas vezes a criança diz, eu agora quero aprender robótica. Ok, a gente começa a fazer um trabalho para ela aprender robótica. Faz uns roteiros de estudo, introduz isto ou aquilo e tal. Passado 2 dias, já não quero robótica. Quer.
Comigo não há moleza. Se ele escolheu aquilo, vai até ao fim. Pois é. Há muita gente que é o oba da criancinha que faz o que quer. Eu já vi o resultado disso. Eu já vi. Portanto, a criança faz aquilo que ela atribui significado. E desde que tenha alguém que faça a mediação pedagógica. Professor, indispensável. Não pode deixar de existir. Aula, indispensável. Quando lá está o Alzheimer, pronto. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. É esse o grande princípio taoísta. Bom,